Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha calado os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Nós estamos celebrando hoje o 30º domingo do tempo comum. Estamos terminando o mês das missões, o mês missionário. O Papa Francisco pede que a igreja se transforme em missionária, que a gente esqueça o tempo que a gente vinha para a igreja, ouvia a palavra e voltava para casa e a vida continuava a mesma coisa. A igreja mudou. Então a gente vem para a missa para se abastecer de Deus e sai da missa para a missão. Missa, missão. Missa, missão. E a responsabilidade de espalhar o reino de Deus para o mundo inteiro é nossa. É nossa. Principalmente dos jovens. Eu quero cumprimentar com carinho um amigo meu que está vindo na missa hoje pela primeira vez, o Gustavo. Levanta a mão aí, Gustavo, para as pessoas te verem aí. Uma salva de palmas para o Gustavo, que está vindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Suponhamos que o Gustavo não fosse cristão. Suponhamos que o Gustavo nunca tivesse entrado numa igreja. E nós, como cristãos, um jovem que nunca foi na igreja, o que nós diríamos para ele? Como explicar o cristianismo para o Gustavo? Suponhamos. Ou para algum jovem que não conhece Deus. Meus queridos, o Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ouvir, resume a Bíblia inteira. Mateus capítulo 22. Algumas pessoas tentando condenar Jesus perguntaram: qual é o maior mandamento? Hoje de manhã tive uma missa multitudinária nessa igreja, com muita gente, por causa também dos batizados. E eu dizia para os pais a importância de ensinar para os filhos os mandamentos. E nós aprendemos na primeira catequese, na nossa primeira infância, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas por que amar a Deus sobre todas as coisas? E será que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Cuidado, que às vezes o carro está na frente de Deus, a casa, os bens materiais estão na frente de Deus. Nós não podemos colocar nem as pessoas na frente de Deus. Por quê? Domingo que vem vamos celebrar finados. E nós vamos ver que tudo chega ao fim. Tudo tem um fim. Então o primeiro que tem que ser amado é Deus. E para alguém que nunca veio na igreja, nós devemos amar a Deus por quê? Porque é nossa resposta. Lá no livro do Gênesis tem a criação. E Ele nos cria do nada, Deus nos dá vida. E lá no ventre da tua mãe Ele te formou. E Ele te chamou pelo nome e te disse: tu és meu. E eu te chamo a vida, Isaías 43. Eu troco reinos por causa de ti, porque eu te amo. Deus dizendo. E fez uma história linda no Antigo Testamento por amor a cada um de nós. Na plenitude dos tempos, diz o evangelista São João, capítulo 1, versículo 12,
se encarnou e veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que os receberam, ele deu a graça de se transformarem em filhos de Deus, e nós somos filhos dele. Filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, e ele derrama sobre a nossa vida graças abundantes sobre cada um de nós, graça sobre graça e bênção sobre bênção sobre cada um de nós. Não é verdade, Lilian? Deus derrama graça sobre a tua vida, bênção sobre a nossa vida. Cadê o Júlio? Bênçãos e graças. E nós temos aqui na igreja lindos testemunhos de graças alcançadas, de bênçãos alcançadas, coisas assombrosas, que Deus derrama bênçãos sobre a nossa vida, cada dia, cada dia, cada dia. Agora de manhã, domingo, hoje de manhã estava celebrando a missa, e no final da missa eu falei: gente, vamos rezar para chover, precisamos rezar para chover. E depois da bênção final, imediatamente caiu um torrencial de água, e as pessoas disseram: olha, foi nossa oração que chegou ao céu. E caiu uma chuva que impediu o povo de sair da igreja, e ficamos aqui um tempo até passar a chuva. Assim é na vida de cada um de nós. Por isso que ele nos pede: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Escutem, gente, por favor. A vida cristã é necessário fazer uma experiência do amor de Deus, senão não tem vida cristã. Cada cristão não pode ser religioso por formalismo, por tradicionalismo. Não. Cada cristão tem que fazer, necessário fazer, a começar pelo Papa, uma profunda experiência do amor de Deus. Aí tem cristianismo, aí tem religião. Isso é a essência do cristianismo: experimentar Deus. Oxalá, queira Deus que nas nossas missas cada um faça essa profunda experiência de Deus na sua vida. Mas tem o segundo passo. A vida cristã e o cristianismo não é uma vertical, é uma cruz, porque liga eu com Deus e eu com os irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu não posso só rezar, e eu não posso só vir à missa. Eu tenho que fazer algo em prol do irmão. Eu tenho que transformar minha vida em ajuda para o outro. Eu estou neste mundo para me relacionar com o outro, não para viver sozinho eu com Deus. Não. A vida tem que se doar. Um jovem perguntou para mim: mas padre, por que a gente tem que ajudar os outros? Por que tem que ajudar? Não é melhor cada um se virar por si mesmo? Não. Nem todos têm a mesma sorte, gente. Nem todos têm a mesma sorte. E a nossa vida, segundo o livro de Jó, é uma vida curta. E desta vida nós não levamos nada, a não ser as obras que fazemos. Também a Bíblia diz assim: olha, no final desta vida, quando nossos olhos se fecharem para esta vida e se abrirem para outra vida, nós poderemos ouvir de Deus duas frases. Ou nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, vinde ocupar o lugar preparado para vós desde a criação do mundo. Ou nós poderíamos ouvir: ide malditos do fogo eterno, preparado para Satanás e os seus. Eu pergunto para vocês: que frase vocês querem ouvir? A primeira ou a segunda? Não ouvi. A primeira. Eu também. Mas para ouvir a primeira frase, o Evangelho continua. Por quê? Vinde benditos de meu Pai. Por quê? Porque eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio, estava
estava doente, estava nu, estava na prisão e me socorrestes. Mas quando foi, Senhor, que nós te ajudamos, que nós te fizemos isso? Todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Olha, gente, nós damos muitas desculpas para não ajudar. Ah, porque ele é bêbado, porque ele é drogado, não vou ajudar não, porque se eu der alguma coisa para ele, ele vai comprar droga. Não vou ajudar não, porque é um vagabundo. Desculpem, mas o drogado e o bêbado também são filhos de Deus. E talvez sejam eles que precisam mais da nossa ajuda. Talvez o vagabundo seja Deus escondido, que esteja pedindo a sua esmola. Meus queridos, tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Se você estivesse passando frio, você não gostaria que alguém tivesse uma blusa? Claro. Então por que você não dá uma blusa? Por que você não dá uma blusa? Coisa concreta, coisa pequena, um pacote de arroz, um pacote de feijão, 1 quilo de carne, uma ajuda, qualquer ajuda que seja. Tem um santo da igreja, Santo João Paulo II, que eu tive a graça de pegar na mãozinha dele. Ele falava assim, que nós precisávamos fazer por dia uma caridade. Cada dia, ao menos uma caridade por dia. Se cada um de nós fizermos uma caridade por dia, nós dormiríamos muito mais felizes. Faça uma caridade. Tem alguém que precisa mais do que você. Não seja egoísta. Não guarde para você. O pobre é Deus escondido. O pobre é Deus escondido. O pobre é Deus escondido. Vamos repetir todos. O pobre é Deus escondido. Diga-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Não é dizendo Senhor, Senhor, que entra no céu, mas é fazendo a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Resume a Bíblia inteira, resume a nossa fé e resume a nossa religião. Meus queridos irmãos, queridos jovens, vivamos essa experiência de Deus que vocês fizeram na semana passada no retiro, o retiro de jovens. Vivam intensamente essa vida nova que Cristo proporciona para cada um de nós, mas vivam também o amor do irmão, que é o único que nos contará no dia de fechar nossos olhos para este mundo e abrirmos os olhos para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.